Né, Tiago? Olá, então boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao curso de contratualização no SUS. Esse é o nosso segundo encontro, nossa segunda aula dessa terceira turma do ano de 2025, agora no segundo semestre. Hoje vamos passar a nossa vinheta completa. Hoje estão aqui mais uma vez eu, Tiago Lopes Cardoso Campos e a professora Valéria Alpino Bigonha Salgado para darmos sequência a esse nosso curso. Nessa aula de hoje, nós vamos começar o segundo módulo para tratar sobre participação complementar no SUS. Vamos discutir os fundamentos da participação complementar, os elementos constitucionais e legais de organização da ação executiva do Estado e também vamos iniciar falando sobre as formas de participação complementar no nosso Sistema Único de Saúde. E aí vamos começar com a discussão sobre o exercício no final da última aula, da primeira aula do nosso curso. Foram encaminhados para vocês como dois elementos, um de fixação e outro também como comprovação de presença, o exercício que está aí na tela. A primeira questão foi perguntado a seguinte assertiva para que vocês indicassem se ela é verdadeira ou falsa. Então vamos lá. Por serem de relevância pública, as ações e os serviços de saúde, públicos ou privados, submetem-se à regulação estatal, ou seja, à normatividade e à fiscalização do poder público quanto à sua execução. Vocês marcaram verdadeiro ou falso? Alguém quer comentar? Larissa? Oi, tá dando para ouvir? Dá sim. Eu respondi como verdadeira e na justificativa eu coloquei que, bom, o público eu acho que é meio óbvio, né, que ele se submete à fiscalização, mas os serviços de saúde privado também, porque apesar de serem privados, eles se submetem à legislação, às normas da Anvisa, às próprias normas do SUS quando eles estão prestando serviços para o SUS, então eu coloquei como verdadeira e fiz a justificativa nesse sentido. É isso aí. 91% dos que fizeram o exercício acertaram, marcaram a alternativa verdadeira. Essa é uma afirmativa verdadeira. Quer comentar sobre a Pode Ceará? fazer, professor. Pois é, e aí, a título de exemplificação, de ilustração aqui, a gente traz para vocês uma experiência lá do governo do Ceará, do estado do Ceará. Eles constituíram, dentro da Secretaria de Saúde, um órgão que se chama Autoridade Reguladora da Qualidade dos Serviços de Saúde. É um órgão que é responsável por estabelecer diretrizes, estratégias para a regulação tanto dos serviços públicos quanto dos serviços privados, com o apoio sempre dos conselhos, da própria Anvisa, dos órgãos de controle. Tá? Então, é uma experiência muito interessante por conta dessa competência que eles têm de regulamentar, monitorar, avaliar, fiscalizar e controlar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população, sejam eles públicos ou sejam eles privados sem nenhuma relação com o SUS, tá? Privados dentro das clínicas, né? Dos hospitais privados mesmo. Então, a E gente a, traz para vocês e a como. disposição constitucional que abre espaço para isso é a previsão constante no artigo 197, que define os serviços de saúde como de relevância pública. A segunda afirmativa que nós levamos para o exercício é: a Constituição Federal estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Por isso, o Sistema Único de Saúde é um sistema nacional composto pelas ações e serviços de saúde prestados pelo poder público e pela iniciativa privada. Éder quer comentar?
Essa aí, eu confesso que eu tinha ficado meio na dúvida. Respondi e tinha respondido errado, que ela é falsa, mas eu tinha colocado como verdadeira, porque na verdade foi uma falta de um equívoco na minha interpretação, né? Porque na verdade ele é composto pelas iniciativas públicas e privadas, né? Mas ela está parcialmente correta, né? Essa, essa resposta, né? Na verdade, a Constituição de fato estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Mas o Sistema Único de Saúde, como está lá previsto no artigo 4º da Lei 8.080 e no próprio texto constitucional, ele é composto pelas ações e serviços públicos de saúde oferecidos pela administração direta e indireta de todos os entes federados. Então, ela não é. A participação na iniciativa privada se dá de forma complementar. Por E isso que a depois alternativa é falsa. Isso, e depois, pelo fato da Constituição afirmar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, essa atuação livre da iniciativa privada, principalmente quando ela não é complementar ao SUS, ela não participa, não faz parte do SUS, né? Então, os estabelecimentos, os profissionais que atuam apenas no privado, nem mesmo com a relação no SUS de forma complementar, esses profissionais e estabelecimentos não fazem parte do Sistema Único de Saúde. Ele não é um sistema nacional nesse sentido. Ele é nacional porque ele alcança o país como um todo, né? Mas ele é constituído, então, pelos serviços públicos, como o Tiago falou, e aí, nesse caso, a iniciativa privada pode participar de forma complementar, mas ela pode também não participar. Ela pode atuar por livre iniciativa mesmo. Não é isso? Exatamente. Certo? Então, eu posso assumir um pouquinho daqui. Então, vamos fazer uma breve revisão da aula passada para a gente passar para o conteúdo de hoje, tá? Então, nós vimos aqui, o Tiago colocou na aula passada, esses dispositivos da Constituição, e é muito importante a gente entendê-los, né? O artigo 196, ele estabelece, ele consagra, então, o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, né? E é um direito à saúde que envolve tanto a redução de risco, de doenças, o de agravos, o acesso universal e igualitário nas ações de promoção, proteção e recuperação, né? Então, é um direito integral. No artigo 197, nós vamos ter esse reconhecimento das ações e serviços de saúde como sendo de relevância pública, submetidos, então, à regulação do Estado. Sejam aqueles serviços e atividades dentro do SUS, sejam aqueles prestados por livre iniciativa do poder privado, mas todos se submetem à regulação do poder público. No artigo 198, então, nós vamos ter um artigo falando do SUS, criando o SUS, que as ações e serviços públicos, e aí o público está aqui achureado de vermelho, né? Públicos de saúde, integram, então, uma rede, né, regionalizada e hierarquizada, descentralizada, com direção única, de atendimento integral, né, com prioridade para as ações preventivas e participação da comunidade. Então, o SUS é esse SUS público. E aí, a participação privada vai estar lá no 199, dizendo o seguinte, que as instituições privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma complementar. Tá? Então, nós temos essa hierarquia aqui na Constituição. O 196 consagra o direito à saúde, depois o 197 estabelece a relevância pública, o 198 trata, então, da organização do SUS, e o 199 permite a participação privada no âmbito do SUS, né? E o SUS é esse aí que o Tiago comentou na última aula, né? Constituído, então, por órgãos e entidades públicos, então é um SUS público, né? Regionalizado, hierarquizado em 3 níveis de complexidade, descentralizado, né? Com direção nacional, direção distrital, estaduais e municipais, com direção única em cada esfera de governo. O que significa isso, direção única em cada esfera de governo? Né? Todo mundo sabe, mas é bom a gente repassar novamente, né, esse conceito. Significa que apenas dentro de cada esfera de governo, apenas uma autoridade
vai ser responsável pela área da competência da saúde. Então, é o secretário de saúde nos estados e nos municípios. No governo federal, é o ministro da saúde. O governo, o poder executivo, o legislativo, nem se quisessem, poderiam criar uma outra secretaria, como sendo, por exemplo, uma secretaria especial de assuntos da saúde ao lado da Secretaria de Saúde. Isso não é permitido. Houve no passado recente um estado que intentou fazer isso e foi arguída essa intenção pela inconstitucionalidade, porque apenas o comando de todas as políticas públicas de saúde tem que ficar, então, sob uma direção única, né, do secretário. E temos também, né, a participação social, o Tiago comentou bastante sobre isso, né, que estão lá na 8.142, na Lei 8.142, que complementou a Lei 8080, né, com a previsão das conferências de saúde, dos conselhos de saúde, tá? E aí nós vimos, então, a responsabilidade pública pela suficiência de serviços de saúde, né, com a competência comum dos estados, municípios da União de cuidarem da saúde, a diretriz da descentralização e o regime da complementaridade. E aí, lembrando uma coisa, como a saúde é direito de todos e é dever do Estado, então o Estado não faz filantropia nem beneficência, tá? As organizações públicas, a Secretaria de Saúde, as autarquias, as fundações, todas as entidades da administração indireta, elas não fazem beneficência, não são beneficentes, porque elas cumprem a competência, né, do poder público de prestar serviço de saúde como um dever de Estado, tá? Filantropia, beneficência, tem como conceito, né, integrado no conceito, essa natureza de ajuda ao próximo por meio de atitudes altruístas e solidárias. Isso não se aplica ao governo. E a gente, às vezes, encontra... Por que a gente está repetindo isso? Porque muitas vezes a gente encontra na criação, nas leis que estão criando, né, ou estruturando autarquias, fundações, a gente vê esse conceito de que é uma entidade beneficente, né? Então, fica aqui assim bem estabelecido que o poder público não faz beneficência, não faz filantropia e não cabe, então, esse conceito dentro do Estado. E aí a gente tem, né, no artigo 199 da Constituição, como a gente já comentou, essa previsão da participação da iniciativa privada dentro do SUS, até em respeito ao histórico de contribuição, principalmente das santas casas, né, à saúde pública. Então, nós temos lá essa participação, né? Então, aqui, é muito importante entender que a Constituição, ao estabelecer que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ela deixa claro que a saúde não é monopólio estatal, né? O Estado tem que atuar e prover serviços porque é dever dele, mas o setor privado ele pode participar tanto por iniciativa própria quanto também na complementaridade. Então, isso é muito importante porque saúde não é área de concessão de serviços públicos. Os serviços públicos são gratuitos, os serviços públicos não são passíveis de serem prestados sob tarifa, né? Não são serviços tarifados. Então, ao estabelecer que a assistência à saúde é livre iniciativa privada, a Constituição veda, né? Ela não prevê, ela estabelece que ela está fora daquele rol de serviços públicos exercidos sob monopólio que podem ser objeto de concessão ou permissão. Bom, então isso é muito importante a gente frisar também, porque a gente vê, às vezes, em alguns setores, esse equívoco de achar que pode haver concessão de serviços públicos. Não há, tá? Concessão de serviços públicos, né? As instituições, o parágrafo 1º, então, do artigo 199, vai estabelecer que as instituições privadas podem participar de forma complementar, segundo diretrizes estabelecidas pelo SUS, né? Então, lembrando, então, que o SUS é público e que essa participação complementar, ela tem que se dar segundo as diretrizes do SUS, que estão estabelecidas lá na Lei 8080. E, em relação à participação complementar, elas estão previstas no artigo 24 e 26 da Lei 8080. Tá? E aí, o artigo ainda fala
que essa participação da iniciativa privada dentro do SUS vai se dar por meio de contrato de direito público, né, um contrato administrativo, ou por convênio. Convênio no sentido lato, que significa ou por meio de parcerias. Convênio, contrato de gestão, termo de fomento ou de colaboração, termo de parceria, todos são mecanismos adequados para a participação complementar da iniciativa privada, assim como o contrato administrativo, né? Então, de forma que, à luz da Constituição, é indispensável que, para que o particular participe do SUS, ele tem que firmar um ajuste, né? Seja contratual, seja convenial, de parceria, onde ele vai estabelecer, o poder público vai estabelecer o compromisso, né, daquela entidade, daquele profissional com o SUS. Tá? Então, o ajuste, né, o contrato, o convênio, é o que vai dar legalidade ao pagamento, se for uma relação contratual, ao pagamento dos serviços prestados por uma entidade privada, ou se for uma relação de parceria, a transferência de recursos que a Secretaria de Saúde vai fazer para aquela entidade a título de financiamento. Tá? Então, é muito importante dissecar o artigo 199 para a gente, né, repassar o entendimento dele completo. Então, como a gente falou aqui, né, Tiago, o SUS, pela Constituição, o SUS é público, né? Está lá no artigo 198, que é ações e serviços públicos de saúde. E na Lei 8080 está definindo, está dando diretriz para esses serviços públicos, né? O SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, e distritais também, né? Da administração direta, ou seja, das secretarias de saúde, e da indireta, né? Inclusive das suas fundações mantidas pelo poder público. Esse conjunto de ações constitui o Sistema Único de Saúde. Mas e a participação complementar? Então, nós temos que partir do pressuposto que, à luz da Constituição e da Lei 8080, o SUS é público, né? Constituído pelas secretarias de saúde, pelas autarquias, pelos consórcios públicos, né? Constituídos à luz da lei de consórcios, as fundações públicas, sejam elas públicas de direito público ou de direito privado, e as empresas estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Tudo isso aqui, né, é SUS, tudo isso aqui é rede própria. E a participação, então, da sociedade civil vai se dar de forma complementar por meio de quê? De um contrato ou de um convênio, de um contrato de gestão. A prestação de serviços por essas entidades e órgãos aqui, ela faz parte do SUS, ela é natural. E a participação dessas aqui tem que ser formalizada por meio de um ajuste, de um convênio, de um contrato, tá? De um contrato de gestão, tá? E à luz da 8080, né, os artigos 24 a 26 da 8080, diz o seguinte, que a participação complementar ela tem que se dar quando houver ausência de serviços no SUS, né? Sendo que tem que ser comprovada a impossibilidade da ampliação da estrutura pública antes de se recorrer para a atuação privada, né? E, além disso, tem que existência de serviços privados dentro da comunidade ali, disponíveis para serem contratados ou conveniados com o poder público, né? A participação complementar, essas entidades que participarem de forma complementar, tem que, então, atender às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, sendo que essa competência, esse comando não é um comando dado para as entidades, tá? Porque a Lei 8080, ela é uma lei que organiza o SUS e dá comandos para os gestores, tá? Então, a previsão de que as entidades privadas têm que atender às normas, princípios e diretrizes do SUS, é um comando para o secretário de saúde, para a secretária de saúde, para que elas prevejam essa observância nos ajustes que elas vão celebrar com as entidades privadas. Aí começa uma grande diferença entre a atuação privada e a atuação pública. A observância dos princípios, diretrizes e normas do SUS dentro da administração pública, ela é um dever, ela é uma obrigação.
Já com o setor privado, ela precisa ser uma cláusula contratual ou convenial, porque o privado ele é livre, ele não precisa observar as normas do SUS. É o ajuste que ele vai celebrar com o secretário de saúde, com a Secretaria de Saúde, que tem que determinar essa obrigação para ele, tá? Então, é um comando para o gestor, né? Na participação complementar, nós temos também a preferência para as filantrópicas e outras entidades sem fins lucrativos. Antes da gente recorrer ao serviço privado lucrativo, a gente tem que buscar, então, dar preferência às filantrópicas e outras, né, sem fins lucrativos. E essa participação, né, vai ser por meio da celebração de contrato e convênios, né? Ou seja, da compra de serviços, da contratação de serviços no mercado, né, no seu sentido literal, e no estabelecimento de relações de parceria e fomento com as entidades civis sem fins lucrativos, tá? E os aspectos que incidem na complementaridade, né? A capacidade instalada, né, da rede própria, o desenho da rede, a necessidade de complementar serviços, né? E a impossibilidade, como a gente viu ali antes, a impossibilidade de ampliação da rede, então, essa necessidade de complementar e qualificar a rede própria do SUS por meio da complementaridade, com a participação complementar da iniciativa privada, tá? Então, aqui na portaria de consolidação GM, essas portarias de consolidação são difíceis, né? A antiga portaria 2567 de 2016, nós temos que, para celebrar contrato, a entidade deve, no mínimo, né? São requisitos básicos para a entidade. Ela tem que estar registrada no CNES, ela tem que se submeter a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS, ela tem que se submeter à regulação do gestor do SUS, obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatório de atividade, né, que demonstre tanto quantitativa quanto qualitativamente o atendimento do objeto pactuado, submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria e de seus componentes, né, apresentando as documentações que forem requisitadas, assegurar a veracidade das informações que forem prestadas ao SUS, cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente e preencher os campos referentes ao CNES. Isso aqui é o fundamental que está lá na portaria, então a gente traz para vocês, né? E em relação a essas portarias, é muito interessante a gente também identificar aqui, porque muitas secretarias fazem de forma equivocada. Quando vocês forem, tanto nos editais de chamamento, quanto nos contratos e convênios e contratos de gestão que vocês forem celebrar, tentem colocar as portarias de consolidação, as portarias já com a nova numeração, dentro das portarias de consolidação, evitando a referência às portarias antigas, porque a gente encontra ainda muitos contratos e convênios, né, contrato de gestão com essas referências antigas, principalmente a 3410, a 3.090, agora deu um branco aqui, da PENOSP, né? Então, a gente buscar colocar sempre as portarias de consolidação com a numeração, ainda que seja muito complicadas, né? E aí, em relação a isso que a gente está falando, como eu disse, Professora, diga. quando você cita privado, você cita a consolidação 01. Eu estou Você falando, entendeu? tô falando, Isso, tô falando aqui da portaria de consolidação. isso. Mas só para entidades privadas. Filantrópica entra também? Ou a só. Filantrópica isso, filantrópica é privada, tá? Nós vamos ver aqui com detalhamento a natureza jurídica. Então, quando eu estiver falando privada, eu estou falando tanto as com fins lucrativos quanto as sem fins lucrativos. A entidade filantrópica, Verônica, ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, que recebe o nome de filantrópica, muitas vezes porque tem o título, né? Tem o SEBAS. Então, ela é uma entidade beneficente, mas é uma titulação, é uma qualificação que ela recebe, cumpridas diversas exigências que estão lá naquela lei complementar que trata da beneficência. Mas ela, por natureza, ela é privada, tá? Sem fins lucrativos. Ela é aquele tipo de entidades que praticam a beneficência, tá certo? Então, vamos lá. Então, essas, para celebrar o convênio, muitas vezes, para serem beneficentes, elas já têm que cumprir
A maior parte desses aqui tem que ser registrada no CNES, mas isso são obrigações que você tem que ver. Muitas vezes algumas delas entram no edital, outras entram no próprio contrato, no convênio. Tá bom? Isso, gostei, viu, Verônica, de você interromper para fazer a pergunta. Espera aí que eu fiquei tão animada aqui que eu perdi o meu coisa de passador aqui. Pronto. Então, sobre essa participação complementar, né, a gente traz aqui um texto, um pequeno texto do Marlon. O Marlon, ele é um procurador da República que tem uma atuação histórica já e muito relevante dentro do SUS. Ele é especializado, inclusive, no SUS, procurador federal aqui. E ele diz o seguinte: somente pode haver contratação de serviços privados, inclusive de filantrópicas, quando forem insuficientes as estruturas do poder público, né? A Constituição concedeu primazia à execução do serviço público de saúde por uma rede própria dos entes federativos. E essa foi a lógica da Constituição do SUS, né? O atendimento público, então, deve se dar por meio de serviços, através de serviços privados, deve constituir exceção. Então, é uma diretriz, né, que a gente tem na Constituição de fortalecimento da rede própria. Tá? Então, é tolerável apenas se e enquanto não disponibilizado diretamente pelo poder público. Ainda sobre essa questão da participação complementar, nós temos aqui no Manual de Orientações do Ministério da Saúde, lá de 2017. Vocês têm esse manual, tem na internet, fácil, mas para quem quiser e não tiver visto, ele está naquele nosso espaço do aluno, tá? Ou da aluna, né? Naquela parte de outros materiais. Então, tem lá o acesso, entra fácil. Então, diz o seguinte, esse manual: para o atendimento da demanda, deverá o gestor implementar medidas de ampliação do próprio público, né? Restando a demanda, a complementação, então, deverá ser feita por entidades filantrópicas. Olha aqui o reconhecimento de que a filantrópica, né? Com certeza, a filantrópica é privada, né? Participação privada com prioridade para as filantrópicas, né? E outras sem fins lucrativos, observando a preferência dessas, tá bom? E aí, se existir demanda, o gestor vai lançar a mão, então, de empresas, né? Quando a gente fala em empresa, a gente está falando de entidade privada com fins lucrativos, então, o nome empresa a gente restringe para essas que têm fins lucrativos, tá? Então, com base nisso que a gente conversou e para a gente fortalecer esse entendimento, nós queríamos propor. Vocês conseguiram fazer a leitura daquele texto que a gente mandou para vocês na aula passada? Todo mundo conseguiu ler? Ah, eu não consegui terminar, me desculpa. É? Eu parei na página 5. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um tempinho, né, Tiago, para vocês lerem, para quem já leu, dar pelo menos uma revisada. Depois a gente gostaria de vamos fazer grupo, né, Tiago, que eu acho que a discussão é melhor. Eu vou fazer dois grupos? Dois grupos. Dois grupos, e aí vocês vão discutir aquelas questões que estão lá no final. A gente volta para a plenária e aí nós vamos debater as opiniões de vocês sobre o texto, Eu tá vou bom? criar o grupo logo, e aí vocês já terminam a leitura e fazem a discussão em grupo, já no grupo pré-definido aqui automaticamente, certo? Vocês vão receber aí um contato para clicar e aderir ao grupo, certo? Então, antes de você criar o grupo, enquanto você cria, nós vamos dar 40 minutos para essa leitura e discussão, tá? Eu acho que com uns 10 minutos vocês terminam essa leitura e depois uns 30 minutos de discussão. São 19h34, a gente volta. Nós passaremos nos grupos para a gente Isso, estimular a discussão daqui a 15 minutos. tá certo? Olha aí. Pronto? Foi, né? Pronto. Pronto. Você comanda aí?
Então, gente, eu entrei no grupo 2, a gente fez um pouco do debate lá, mas a ideia era que esse texto fosse uma provocação para a gente discutir um pouco aí nesse início esses desafios à concretização do SUS como sistema eminentemente público. E aí eu disse no grupo lá, e a gente vai ver mais à frente, inclusive, como nós discutimos o acordo da ADI 1923, de que a opção por ter um sistema, uma prestação de serviço direto ou indireto é uma posição legítima de cada um dos projetos políticos dos governos aí. Essa é uma adesão sua. Mas como o texto constitucional nos induz a um sistema eminentemente público estatal, a pergunta que vem é: a gente está caminhando para esse lugar ou a gente de fato está tendo uma iniciativa privada complementando um SUS público ou o inverso, né? Então, a pergunta central é: a abertura do SUS, a participação complementar da iniciativa privada na prestação de serviços assistenciais estimula a concretização do SUS? E quais os problemas, os principais problemas, dificuldades no dimensionamento ideal e na gestão da participação complementar pela Secretaria de Saúde? Essa era aí talvez a inicial. A gente vai ouvir uma pessoa de cada grupo, aí a critério de vocês, ou senão a gente vai fazer uma escolha induzida, mas para ouvir pelo menos duas falas dos grupos e a gente depois avança para as duas questões, a 3 e a 4. Quem do grupo 1 se habilita a falar? Camila, Éder, Verônica. É a Verônica. Verônica foi escolhida por aclamação. Vamos lá, né? Então vamos lá, né? A gente debateu, professor, no grupo, né? Frente a todas as perguntas, nós fomos debatendo, tá? Então, quando se fala da participação complementar da iniciativa privada, na verdade, quando há insuficiência, né, da cobertura pelo setor público, ele acaba realmente reforçando a participação, até para que a gente possa concretizar o princípio da universalidade, né, para garantir, né, esse atendimento, visto que a rede pública ela se limita aí frente em relação a RH, né, a capacidade instalada, né, cargos que, né, aposentado e não tem a reposição, mas a gente pensa, é complementar, e muitas das vezes acaba que no território, sem a participação, acaba tendo desassistência, né, frente aí essa contratualização. E na segunda pergunta, que fala dos principais problemas de dificuldade, né, de ideal para gestão, a gente colocou alguns temas, né? Nós falamos sobre o planejamento, que como a dificuldade de calcular a real necessidade de assistência no território. Eu acho que a nossa capacidade instalada, aquilo que realmente a região precisa. Até a Ingrid, ela colocou assim, a gente às vezes tramita ali uma formalização de contrato, aí passa por todos os trâmites, PGM, gestão, quando volta, aquela necessidade não é mais a mesma, né? Porque realmente a saúde é constante envolvimento. Vem uma pandemia, vem uma pandemia de dengue, uma epidemia de dengue, altera todo o nosso planejamento contratual ali para assistência né, daquele serviço. Então, eu acho que você ter aquele planejamento e dimensionar a rede é uma coisa constante e ela é uma variável constante, ela varia de acordo com a epidemiologia local. Eu acredito dessa forma. Outro ponto de desafio é o controle de fiscalização, tá? Porque pela falta de equipe técnica, você tem uma gama de prestadores contratualizados, só que você não consegue acompanhar isso de acordo com as diretrizes, tá? E uma outra situação que a gente colocou como desafio é a judicialização. Quando vem uma decisão judicial para a gente fazer uma contratação emergencial, ela acaba desorganizando a rede frente a isso. E a terceira foi no seu estado, né? Não, calma, vamos só para as duas primeiras, daqui a pouco a gente beleza. volta para a terceira e a quarta. Obrigado, Tá bom. Verônica. Do grupo 2, Lucas, Carla. Vou pegar só um gancho do que a Verônica falou agora há pouco, que é a respeito ela falou de alguns desafios, né? Por exemplo, a questão da
da necessidade que a gente percebeu aqui de periodicamente rever o instrumento de contratualização em relação às demandas, porque justamente ela é muito volátil, né? E aqui na cidade, inclusive, a gente tem as questões por ser um município não tão grande, mas que também acaba recebendo muita demanda de outros municípios da região limítrofe. Então, assim, aqui, Magé, Petrópolis, até municípios até bem mais distantes, até acabam vindo para cá para usufruir da maternidade e outros serviços. Então, é interessante essa questão de um debate que de vez em quando nós temos ali com o pessoal da Secretaria de Saúde em relação a ter que rever as metas de quantitativas, né? E em relação à comissão também de acompanhamento, que é outro desafio de se fazer, implementar e se executar também, né? A comissão de acompanhamento é importante, mas ao mesmo tempo é difícil de fazer na prática as reuniões serem realmente respeitadas, né? No prazo, do modo como a gente coloca na época da discussão do contrato. Bom, a respeito da abertura da participação complementar, bom, aqui eu acho que pegando o gancho do que eu já falei agora há pouco, em relação à dianteira que o serviço privado acaba tendo, aqui na cidade, pelo menos, é o nosso retrato, né? Hoje se discute aqui um hospital público, também nós não temos ainda, né? O serviço é basicamente por 3 hospitais privados, dois filantrópicos, né? E um totalmente privado, e acaba que sem esses serviços o SUS para, né, na nossa cidade. Então, realmente, o retrato aqui para nós é esse. E as dificuldades principais e também questão de inadimplemento. Aqui, por conta de serem 3 hospitais, né, com 2 sem fins lucrativos e o outro privado, quando o serviço começa a ter um inadimplemento recorrente, a tendência começa um Deus nos acuda, porque entra no Ministério Público, Defensoria, e os serviços começam a emperrar. Então, assim, para nós, essa questão também do respeito ao orçamento que está previsto no instrumento de contratualização. Obrigado, Lucas. Eu queria ouvir, então, alguém do grupo 1, diferente da Verônica, que possa dizer, no seu estado ou no seu município, quais são as principais formas de participação complementar da iniciativa privada? Quem do grupo 1? Demara, Camila, Camila, Ingrid. Ingrid, Aqui é Esse mais por contratação mesmo. é isso que eu ia Contrato falar. administrativo. Isso, a gente Isso. usa basicamente isso porque o convênio, por ter uma forma diferenciada de prestação de contas e de controle, ele acaba sendo muito mais complexo para acompanhar do que um contrato administrativo. Então, a gente tem por regra aqui no município fazer o contrato administrativo com todos os serviços, com todos os estabelecimentos para prestação de serviço no SUS. Entendi. No grupo 2, Ticiano, Carla. Bom, aqui em Salvador a gente trabalha basicamente com contrato de gestão, né? Basicamente, mas também tem convênios com hospitais, mas basicamente é contrato de gestão, até pela facilidade de gerir, né? Em certa medida, os dois responderam um pouco, a Camila e o Tiziano, a última pergunta, que é quais as vantagens e problemas, né? Então, a organização social, o contrato de gestão traz uma facilidade aí, Tiziano, a Salvador para melhor gerenciamento do que outros instrumentos, e a mesma coisa para a Camila e o município, a contratação versus a celebração de convênio também traz uma melhor vantagem no processo de gerenciamento, considerando as exigências que o convênio acarreta. Eu acho que é isso, a ô ideia é Tiago, disparar. Oi, o Verônica. estado do Paraná utiliza muito convênio, tá? O município de Londrina não, mas o estado ele utiliza, tá? Só para E pontuar. a gente aqui em Londrina não utiliza contrato de gestão porque tem um olho feio do Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente fica basicamente em contrato e raramente em convênio, até pela forma de acompanhamento dos convênios, né? Porque tem toda uma conceituação e depois no acompanhamento e fiscalização disso acaba, tipo,
ficando mais complexo esse acompanhamento, sabe? Então, aqui só para explicar que não tem contrato de gestão. Eu, por muito tempo, acompanhei muitas decisões dos tribunais de contas relativos ao tema, eu sei que essa posição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é uma posição que mudou. Em um determinado momento, assim como o Tribunal de Contas de São Paulo, a posição do Paraná era muito favorável, inclusive sobre a contabilização dos gastos no limite de pessoal dos contratos de gestão, até que a jurisprudência da Corte foi alterando ao longo do tempo, assim como em outros tribunais, e a gente vive ainda essa situação, mas é verdade mesmo. Professora E aí, Valéria? Tiago, eu acho que em relação à pergunta 4, de principais vantagens e problemas, né, o grupo também colocou alguns problemas e problemas importantes, como esse que a Verônica falou do planejamento, né, das dificuldades do planejamento, das dificuldades de fazer o acompanhamento e avaliação, que também foi colocado aqui, né, e também a dificuldade de fazer, além do acompanhamento e da avaliação, de fazer o controle e a fiscalização. Então, a gente vê que grande parte dos problemas vem exatamente do ciclo da contratualização, dos processos envolvidos na contratualização, né? Muito em função também das equipes serem reduzidas, que dificulta para a secretaria dar conta desses processos, não é isso? Foi nesse sentido, não foi que vocês colocaram? Então, tá bom, só para resgatar. Perfeito. Então, vamos lá, né? Vamos seguir adiante. Agora, o texto que a gente tinha colocado para vocês, né? Ele segue para uma linha também, né? Se vocês, a gente queria abrir uma discussão em relação a isso. O SUS ele foi projetado de uma forma muito maravilhosa, um SUS público, né? Capaz de prestar serviços gratuitos, universais, integrais, mas, ao mesmo tempo, a Constituição de 88, que previu esse SUS maravilhoso, que é referência no mundo inteiro, né? Ela, ao mesmo tempo, ela não avançou num regime jurídico-administrativo adequado para que as secretarias de saúde possam dar conta desse SUS, né? Então, ao lado de problemas como o financiamento, que a gente viu na nossa primeira aula, a gente tem também esse problema do nosso regime administrativo atual ser obsoleto, né, com regras. Apesar da gente ter uma regra nova agora, uma lei nova de licitação, a gente ainda tem muito burocratismo, né, na implementação das nossas compras e contratações. Nosso regime de pessoal, a gente tem problemas com a lei de responsabilidade fiscal, então a gente tem dificuldade de contratar mais pessoal, né? Então, assim, são também desafios, além desses todos que vocês mencionaram, nós temos que também ter um olhar, né, crítico para o nosso direito administrativo, especialmente no momento como o atual, que está aí em discussão uma revisão da lei orgânica da administração pública, né, do Decreto-Lei 200 e do regime administrativo. Nós temos no governo federal um momento de reforma administrativa, de estudo para reforma administrativa. Então, é preciso olhar isso com cuidado, né? Essa questão do limite de despesas com o pessoal, que é inadequado para um setor como o setor da saúde, que é intensivo em mão de obra, né? A dificuldade de contratação de profissionais de saúde em locais de difícil locais de vulnerabilidade, né? De difícil acesso, então nós temos essa dificuldade, temos o ativismo orientador dos órgãos de controle, então Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público muitas vezes também orientando, baixando normas de como que o executivo tem que funcionar, né? Com isso, há uma perda da capacidade normativa do Poder Executivo, que ao invés de produzir suas novas normas, acaba-se, por receio do ativismo judicial, né, dos órgãos de controle, acaba se submetendo às orientações que vêm de outros poderes, o regime orçamentário e contábil, né, a licitação a gente falou, e a dificuldade, muitas vezes, de manter um padrão remuneratório como praticado no mercado, principalmente para aquelas especialidades, né, que o mercado remunera melhor. Tá? Então, isso também são fatores que afetam
né, a concretização do SUS com um sistema eminentemente público. Muitas vezes o gestor, ao invés de expandir, de planejar uma expansão da própria rede, ele tem que se valer do apoio da iniciativa privada, ou da contratação da iniciativa privada, para poder evitar a desassistência dentro da rede, né? Então, a gente tem que entender isso para evitar uma falácia muito comum, que muitas vezes a gente ouve, que o serviço privado é mais eficiente que o serviço público, né? Isso é uma falácia, porque o serviço público hoje ele está submetido a controles, né, que têm um custo dentro da administração e que afetam a produtividade do serviço público. Então, é muito importante a gente, quando ouvir essa palavra, esse termo, né, essa ideia de que o serviço público é mais ineficiente do que o setor privado, lembrar que o setor privado também é muito mais ágil e muito mais produtivo, muitas vezes, exatamente por não estar sujeito a esses controles. Então, se esses controles podem ser, se a gente admite que o setor privado possa funcionar e prestar serviço ao SUS sem esses controles, a gente precisa também fazer uma revisão dos controles que são submetidos os órgãos e entidades públicas, porque muitas vezes eles podem já ser inadequados e obsoletos, né? Tem aquela velha historinha, não sei se vocês conhecem, que diz que é uma história real, de um município que ia receber o governador, né? E aí, como todo município que vai receber o governador, né, correu-se para fazer aquela maquiagem, né, aquela limpeza na cidade para ficar bonita, né? E aí, nesse momento, os bancos da praça estavam muito feios, eles pediram, então, para pintar todos os bancos da praça para ficar aquela praça bonita, né? E aí pintaram, só que a tinta estava fresca, e para evitar que o pessoal da cidade sentasse no banco enquanto a tinta estava fresca, eles puseram um guardinha ao lado de cada banco, para proteger exatamente, né? Para quando fosse o desfile, o governador viesse com aquele desfile, está tudo bonitinho. Só que a portaria que eles fizeram, né, destacando um policial, um guardinha para cada banco, eles esqueceram daquela portaria. E aí, o que aconteceu? Aí, doravante, para o resto da vida, para sentar no banco, tinha que pedir licença para o guarda. E o guarda começou a organizar a fila do banco. E se ele tinha alguém que ele gostava mais, ele podia, né, colocar na frente da fila ou não, e estabelecer horários para sentar no banco. Então, isso é uma brincadeira, né, uma anedota disso que aconteceu de verdade, mas é uma anedota para falar que muitas vezes algumas das nossas normas, e aí eu vou colocar a própria lei de responsabilidade fiscal, a gente vai perdendo o conceito original da criação daquela norma. O porquê que ela, para que ela foi criada e o porquê, né, dela servir daquele controle. E a gente vai deixando e vai criando, então, uma burocracia que é ineficiente. Então, a gente ter essa visão e essa reflexão, muitas vezes nas próprias normas estaduais ou municipais, inclusive no embate, né, no debate com as normas federais, é muito importante a gente ter essa análise crítica para poder defender, muitas vezes, uma revisão, né? Uma atualização das nossas normas no SUS. A gente tem na portaria de consolidação um mundo de portarias, muitas delas também têm artigos, têm dispositivos que são obsoletos, e a gente, então, precisa olhar também com uma análise crítica para esses dispositivos, para uma possível proposição de mudança, tá? Então, era esse mais ou menos o motivo, né, o objetivo daquele texto que a gente passou para vocês. Espero que vocês tenham gostado do texto. Ele leva a uma reflexão, né? E ele reconhece, inclusive, a importância da participação privada para a concretização do SUS, mas ele levanta essa discussão sobre os limites da participação privada a ponto de que aquele SUS público que a gente projetou na Constituição possa ser gradativamente enfraquecido, né, por não ter mais estruturas privadas, né? E aí a gente leva a essa pergunta, né? Esse movimento, se não revertermos esse movimento de rever as formas de atuação dentro da administração pública, pode ser que estejamos favorecendo uma privatização
né, que vem sendo silenciosa e consentida, né? E os desafios são exatamente desafios administrativos de efetivar o SUS, né? Estabelecer critérios claros, né, lógicos e adequados para a participação complementar, né, evitando um crescimento exacerbado, né, a participação complementar tem que ocorrer sempre que ela puder e estiver disposta a contribuir com o SUS e não para substituir, né, a atuação pública, né? A incompreensão também de novos modelos, como o modelo das organizações sociais, muitas vezes tem estados e municípios que vêm substituindo de forma muito de forma excessiva a atuação pública, exatamente por esses motivos que a gente está falando, pelas dificuldades de atuar, né, dentro do regime administrativo, e temos equívocos perigosos para nosso direito administrativo e para a gestão do SUS, né? Não existe essa possibilidade de uma estrutura privada gerenciar uma unidade pública de saúde. Tá? Isso nós vamos discutir bastante durante o curso, né? Há aí um jogo de palavras. O que ocorre, por exemplo, né, Ticiano, no caso das organizações sociais, é que as organizações sociais elas recebem um equipamento público, elas recebem podem receber servidores públicos cedidos, mas elas continuam sendo privadas e elas continuam sendo participação complementar. Não é pelo fato delas receberem equipamento público a título de exceção de permissão de uso que as torna públicas, elas continuam sendo privadas, né? Então é importante até para dosar e ter bons contratos de gestão estabelecidos, sem a ideia de que aquela unidade ainda é uma unidade pública de saúde. Ela é uma unidade privada de saúde de interesse público. Tá? Nós vamos discutir bastante as organizações sociais e como que elas se inserem no SUS também. Então, esse é um perigo que a gente vem sempre falando a respeito dele. Eu posso fazer uma pergunta que eu acho que ainda ficou meio confuso para mim? Deve. Não, é que assim, a primeira pergunta, a abertura do SUS, a participação complementar da iniciativa privada na prestação de serviço assistencial estimula a concretização do SUS. Na verdade, na minha cabeça ficou assim, tem vantagens e desvantagens, né? Tipo assim, é bom quando é para suprir as nossas ineficiências, quando possibilita a garantia de uma oferta que a gente não tinha, evita a sobrecarga do serviço público, amplia o acesso, reduz a fila. Mas aqui, quando ele leu, parece que tinha um parágrafo em cima que dizia que era a luz lá do começo, tipo assim, essa concretização do SUS lá da ideia de que ele deveria ser autossuficiente, vamos dizer assim. Aí, no caso, a resposta seria não. Tem resposta sim ou não para essa pergunta, dentro exatamente disso que você está colocando, né? A participação complementar da iniciativa privada é reconhecida na Constituição como importante para a concretização do SUS, porque é preciso, não apenas nas políticas de saúde, mas em todas as políticas, principalmente nas políticas sociais, é fundamental que nós tenhamos a iniciativa privada, a sociedade civil integradas na implementação dessas políticas. Então, sim, a Constituição previu a participação. Agora, ela previu também que o setor público ele tinha o dever de organizar uma estrutura pública suficiente e adequada para cumprir o dever da prestação de serviços públicos de saúde para todos os Então, cidadãos. mas que daí isso não acontece e daí acaba que a gente Mas depende a do pergunta é: privado. a participação complementar estimula? Em grande medida, lembrar que a gente tem um sistema de acesso universal e de cuidado integral. Sem eu complementar a necessidade de oferta de serviço de saúde com a iniciativa privada, eu consigo assegurar um cuidado integral? Não consigo, então ele Não. ajuda. Então eu preciso dela. É claro que eu posso cada vez mais precisar menos, né? Seria a ideia, talvez, ali original. Mas o que se viu ao longo desses 35 anos, que completaremos aí na sexta-feira da Lei 8.080, é que não aconteceu isso. A gente não ampliou a oferta pública para que a nossa necessidade de complementariedade fosse menor.
Muito pelo contrário, a gente reduziu a oferta pública e a necessidade de complementaridade foi maior. Mas ela ajuda a concretizar o SUS. O SUS não tem como existir sem tivesse a participação da iniciativa privada hoje. Ele poderia, num desenho quase utópico, né, de ter todas as ofertas garantidas pelo poder público, que hoje não tem condições de acontecer. Então, Agora ficou claro. continue, pode falar. Não, era só isso, Lembrando porque que a daí eu fiquei pergunta é na dúvida. provocativa, não é sim ou não, não. É só para disputar a discussão. Assim, a reflexão que a gente quis, né, colocar aqui para vocês é exatamente essa, né? É importante, dentro da Constituição e da Lei 8080, né, das diretrizes do SUS, é fundamental que o SUS tenha capacidade própria de prestar serviços, sem prescindir da participação privada, mas sempre que ela tiver e puder contribuir, e não porque ele não consegue mais prestar serviços, a ponto de ter que sair substituindo toda a atuação pública por privada, muitas vezes, e é isso que o texto, né, direciona para esse debate, muitas vezes por conta do regime administrativo que está sufocando. Ticiano. Oi. É justamente o que o Tiago falou. A pergunta é provocativa, né? É para gerar essa discussão. Quando eu fiz a resposta, né, para a pergunta que foi colocada, no meu entendimento, seria que sim, que concretizaria. Por quê? Porque isso é a prática. Né? A teoria diz que o SUS tem que ser autossuficiente e que o público tem que prevalecer. Mas, na prática, o que a gente vê é a iniciativa privada, ainda que de forma complementar, e aí gerou essa discussão que hoje ela está passando de complementar para ser principal, né? Com uma forma de suprir esta deficiência do público, né, nesse momento. Então, é uma pergunta que gera essa discussão, né? Que sim ou que não, mas com posicionamentos. É isso mesmo. Então, era isso mesmo, né, Tiago, que a gente pretendia aqui, né? Então, vamos lá. Em relação a isso, a esse tema ainda, nós temos aqui alguns posicionamentos do Supremo, né? Esse aqui é um pedaço do voto da ministra Rosa Weber num agravo regimental, né? Ela diz o seguinte: as dificuldades ordinárias na administração de unidades, né, de saúde, vamos dizer assim, não podem servir como justificativa para a transferência da gestão administrativa e a execução de serviços típicos de saúde para a iniciativa privada. Então, nesse entendimento de que os gestores, em princípio, antes de lançarem mão da iniciativa privada, têm que planejar e buscar elementos e condições e recursos para fortalecer a rede própria, né? Outro ponto do voto dela: a transferência da gestão de atividade típica e essencial de Estado para a iniciativa privada, mediante contratos ou convênios vultosos, não garante por si só que o serviço público seja prestado da melhor forma, né? O que pode ser executado de forma complementar e excepcional não pode ser executado ordinariamente de forma principal, que é isso que o Ticiano acabou de falar aqui, é isso? Outro ponto também aqui do mesmo voto, né? A saúde, a primeira premissa é no sentido de que a saúde, como dever constitucionalmente imposto ao Estado e direito de todos, traduz a atividade típica e essencial do Estado, de modo a competir a este a prestação de forma eficiência e com qualidade, né? E a Constituição e as leis federais 8080, aqui no caso ela está falando da 9637, que é a Lei de Organizações Sociais, né? Então, a Constituição e as leis federais autorizam a assistência da iniciativa privada na prestação do serviço de saúde, desde que em caráter complementar e sem retirar de direito e de fato a gerência do Estado no dever constitucional de prestar serviço de saúde de qualidade, tá? Então, são posicionamentos que a gente traz aqui para vocês para complementar, né, essa nossa discussão, tá? Ainda continuando aqui no dela, né? Então, ela fala aqui que parte do dever constitucional imposto ao Estado de prestar serviço público de saúde com eficiência e qualidade e do reconhecimento da participação das entidades, das instituições privadas na execução deste serviço como forma de integrar o Sistema Único de Saúde, desde que sua atuação seja complementar e não uma autêntica substituição da atividade estatal garantidora do direito à saúde de todos, né? À saúde a todos.
Desse modo, a transferência da gestão de unidade de tratamento crítico, né, como unidade intensiva e semi-intensiva de hospitais estaduais para a iniciativa privada, deve ocorrer apenas de forma complementar e sem fins lucrativos, conforme dispõe a Lei 8080, condições que, no caso presente que ela estava olhando aqui, não foram demonstradas. Então, até para você publicizar uma atividade pública, transferir essa atividade para uma organização social, é preciso ficar demonstrada a motivação, né? Os motivos do porquê que aquela participação privada vai ser mais importante, mais relevante naquele momento, e da inviabilidade do setor público continuar com aquela prestação. Então, é muito importante ter essas justificativas, dessas motivações, para dar segurança jurídica a esses processos, tá? Então, a gente pergunta aqui para vocês, qual que é a diferença, né, entre a atuação pública e a privada complementar no SUS, né? Então, para a gente discutir isso, a gente tem que entender o seguinte, né? Nós temos a atuação pública, que a gente pode dizer que é uma atuação direta na prestação de serviço. E quando a gente está falando que a atuação pública é direta, significa que que quem está prestando o serviço é uma estrutura pública, né? Seja uma unidade da Secretaria de Saúde, ou seja, entidades a ela vinculadas, uma autarquia, um consórcio público, né? Uma fundação pública de direito público ou de direito privado, inclusive uma empresa pública. Nós temos aqui o Tiago, né, Tiago? Que até recentemente era da EBSER, né, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma empresa pública exclusivamente SUS, né, criada para prestar serviços hospitalares, especialmente de apoio ao ensino e pesquisa nas universidades, né? Tanto universidades federais como também outras, né, Tiago? Também tinha contrato. Então, tudo isso era rede própria, era atuação direta do poder público. Atuação direta significa que quem dirige aquele órgão, aquela entidade, é uma autoridade pública investida em um cargo público criado por lei, com competências estabelecidas em lei, tá? Essas atividades feitas de forma direta são executadas por servidores públicos, detentores de cargos também efetivos, ou até, em alguns casos, como no caso da EBSER, ou de fundação estatal, ou mesmo de consórcio público, podem ser empregados públicos, que têm vínculo profissional direto com o órgão ou entidade pública, né? E nós temos também, e se submetem diretamente às orientações, às determinações e às normas do poder público, tá? E essa é a atuação direta. E temos a atuação indireta, que é sempre que o Estado, que o Poder Executivo, opta por, então, estabelecer relações de parceria ou de contratação com entidades que são privadas, né? Nesse caso, essas estruturas são privadas, dirigidas por agentes privados e executadas por agentes privados nos termos do seu próprio estatuto, né? Seja via contratação com a Secretaria de Saúde ou por instrumentos de fomento e parceria, essas entidades elas não se transmudam a natureza delas para serem públicas, elas continuam privadas. E a lei maior que elas observam é exatamente o estatuto que elas foram criadas, né? O estatuto, os instrumentos regimentais que elas entraram lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial com o estatuto social delas. É ele que determina quais são as finalidades, quais são seus objetivos ou competências. E, além disso, o que vai determinar a atuação dessas entidades no âmbito do SUS vai ser a lei, primeiro o estatuto, e depois as regras que forem estabelecidas no contrato, ou no convênio, ou no contrato de gestão. Então, nós temos essas duas formas possíveis, né? E elas são diferentes de atuação dentro do setor público, né? Então, assim, a atuação pública, né? Ela está sob o controle direto do governo. Então, quando o serviço é público de saúde, ele está sob o comando hierárquico ou de vinculação direta do secretário ou secretária de saúde, né? De acordo com as competências e finalidades estabelecidas na lei que criou aquele órgão, aquela entidade, tá? Como a gente falou, na atuação pública não há o conceito de filantropia, de beneficência.
né? Então, o agente público ele tem que estar consciente que ele atua por dever, né? No limite das finalidades previstas na lei, que é prover direitos dos cidadãos. A governança, né? Quem comanda a atividade pública é a Secretaria de Saúde, né? Então, o que significa isso? Que as estratégias, o planejamento, as prioridades, os planos, o orçamento são todos públicos, né? E o controle da gestão também é todo público e, inclusive, fiscalizado e controlado pelos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo, né? E tem a tudo que é público, toda ação pública é obrigatória, por natureza, obrigada a observar as disposições constitucionais, legais e normativas do SUS, tá? Agora, quando ela é privada, né? Quando ela é privada, executada por uma filantrópica ou por uma empresa, né? O que acontece? A atividade, ela é privada, ela não se torna pública porque está participando do SUS, né? E está sob o controle direto do agente privado, de autoridades privadas. É o diretor, o presidente da filantrópica, o diretor do hospital privado quem comanda, tá? Com controle público apenas sobre o contido no contrato, no convênio. Por isso, esse curso aqui, né? Nós vamos discutir bastante dos conteúdos que são essenciais para garantir segurança jurídica para a Secretaria de Saúde nas relações com o privado, porque, naturalmente, ela não tem que observar as regras constitucionais, legais e normativas do SUS, né? Ela vai observar tudo aquilo que estiver estabelecido, que ela aceitar observar a partir do momento que ela assina o contrato de gestão, o convênio, né? A motivação dela, ela não presta serviços, ela não provê direitos dos cidadãos de forma direta. Ela, na verdade, ou atua por filantropia, por beneficência, né? As entidades sem fins lucrativos, elas atuam assim, por filantropia, ou elas atuam por motivação econômica mesmo. As empresas têm motivação econômica por natureza, né? Então, uma empresa, um hospital privado, que não seja filantrópico nem sem fins lucrativos, o objetivo dele mesmo é lucro, e esse objetivo é legítimo, né? A governança delas é privada, com estratégias e prioridades privadas, o orçamento dela é privado e o controle também do ajuste, né, é privado. Ela só vai observar o que tem, o que ela aceitar no contrato de gestão, no convênio. E ela se obriga, então, é isso que a gente falou, a observar as normas que a Secretaria de Saúde estabelecer para ela. Tá? Então, há diferenças importantes aqui. Enquanto que aqui, no público, atua-se por dever e a imposição a obrigatória observância dos regramentos do SUS, aqui atua-se por liberdade de atuação, né? Há uma liberdade de atuação, observa-se o estatuto próprio da entidade e é o que o contrato, o convênio, o contrato de gestão estabelecerem que vai determinar os processos e controles que aquele agente privado vai se submeter, tá? Aqui a gente já falou isso aqui, né? E aí, nós vamos entrar na aula que vem para a gente entender a forma de organização do Poder Executivo e como se insere a Secretaria de Saúde, as competências da Secretaria de Saúde, inclusive no que se refere à relação com o privado, nós vamos fazer uma análise dos elementos constitucionais de organização do Poder Executivo e entrar, então, depois, logo em seguida, nas formas de atuação. Vamos estudar um pouco sobre autarquias, fundações, consórcios públicos, e depois entrar nas organizações sociais, nas OCIPs, né? Nos convênios, vamos tratar dos convênios e também na lei do Miroski, né? Que é na celebração de termos de fomento e colaboração com o privado. Nós já estamos a 7 minutos de acabar a aula e eu queria, então, em vez de avançar aqui, né? Nós queríamos, né, Tiago, abrir o espaço para considerações de vocês a respeito disso que a gente viu hoje, né? Para uma análise final. E aí está aberto o microfone, né? Queríamos ouvir vocês. O que vocês acharam
da discussão, se ela foi importante, desse conteúdo que a gente apresentou. Eu não tinha nem imaginado que existiria a possibilidade de, a partir dessa forma, né, de complementação dos serviços, existir um risco à privatização do SUS, né? É, Inclusive, eu estou ouvindo isso assim a primeira vez, e por mais que a gente tenha, não sei se eu li no artigo ou se foi aqui na discussão, por mais que pareça, né, que hoje é grande essa complementação, né, pela iniciativa privada, eu acredito que o SUS, assim, pela sua conceituação e natureza, eu acho que, não sei, né, na minha opinião, sem nenhum aprofundamento, acho que está longe disso, né? Não é uma realidade que ela se apresente assim, porque por mais que tenha essa delicadeza essa sensibilidade na burocracia, que até no texto ali estava escrito que muitas vezes parece, né, que é um entrave proposital à sustentabilidade e ao crescimento, à concretização do SUS, né? Mas eu acredito assim que os trabalhadores do SUS, assim, na sua natureza, eles têm essa visão, né, da importância, assim, do próprio conceito, né, de como ele é instituído, né? Então, acho que valeu, assim, por essa reflexão, assim, também da necessidade e da importância da gente, como trabalhador, reforçar muito, né, essa questão do fortalecimento do SUS. Obrigada, Lívia. Obrigado. Mais alguém? Eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta que eu não entendi bem para o pessoal de Londrina. Eu abri aqui a site de vocês e aí tem uma autarquia. Vocês têm uma autarquia na área da saúde? Nós somos, assim, é Ô, Lília, um, explica você. é um conceito, assim, muito, muito complicado, na verdade, porque, assim, nós fomos constituídos, né, lá em 1995 como uma autarquia municipal de saúde. E daí, mais recentemente, dentro da estrutura organizacional da administração direta, existe também a secretaria. Alô? Acho que tinha alguém lá chorando. Ah, tá certo. A Lília, lógico que tem mais propriedade para dizer, né, sobre isso, né, mas tem como, no seu regimento, a autarquia municipal de saúde, né? Então, na prática, o orçamento ali cabe tem uma organização. A Lília voltou? Tem Não, uma ela. organização de diretoria financeira, de execução desse orçamento. Só que, na prática, ela é uma secretaria. Entendeu? Como, né? Vamos lá. O processo de licitação não está dentro da autarquia, ele está na direta, entendeu? Ele está na administração direta. E aí acaba que a gente é autarquia em relação ao financiamento, que sempre a gestão ali da prefeitura, eles querem colocar esse orçamento lá dentro, né? Então é uma briga ali entre o gestor, né, do núcleo da prefeitura frente à secretaria ali. Ô, Lília, Me voltou desculpe, aí? eu estou sozinha com meu filho em casa, então, assim, só de uma forma mais resumida, o que que acontece? Desde a Lei 141, né, a lei complementar, que o Fundo Municipal de Saúde ele tem que ser dirigido pela administração direta, foi por isso que a Secretaria de Saúde entrou também. Mas desde o início era a Autarquia Municipal de Saúde, então criou-se a Secretaria para gerenciamento do fundo. É um modelo Valéria, bem a gente diferente, né? gerencia o fundo, só que não é uma autarquia com execução de compra, de acompanhamento de toda essa envergadura que uma autarquia ela tem, entendeu? É o que a Lília falou, é gerenciamento do fundo.
Não, eu acho que até o final do curso a gente vai conseguir entender alguma coisa disso aí, não tem problema não, né? Tá bom? Então, gente, nós estamos chegando aqui no final. Eu vou pedir, Tiziano, se você puder mandar a lei de organização social, pelo menos o número da lei de organização social de vocês, que a gente pode também, quando for tratar de OS, fazer uma análise da lei de vocês aí, tá bom? Acho que é uma boa, tá? Então, eu agradeço, né, a participação, passo para o Tiago aqui para finalizar, né? E aguardo por vocês aqui na segunda-feira. Então, Né? gente, encerramos hoje aqui a nossa segunda aula do nosso curso de Contabilização no SUS, hoje, e retornamos então na próxima segunda-feira. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Boa noite. Obrigada. Esqueci. Boa noite, pessoal. Tchau, A tchau. Boa lista noite. de presença, ô Tiago. O exercício vai ser encaminhado pelo WhatsApp da mesma forma para registro da Sempre vai presença. ser assim, né? Então, Sempre, beleza. toda Não, tá aula. bom então. Obrigada, tá, Nada, professor? tchau, Gente, tchau. 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 Tchau, tchau.